Obrigado mais uma vez pelo convite, por poder estar participando aqui. Uma energia boa nessa casa, né? Uma casa já tão tradicional, tão conhecida. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista. Participo também hoje é um grupo de estudos, né? de saúde e espiritualidade. Já foi a Associação Médica Espírita de Uberlândia, a pandemia veio, todo mundo deu uma balançada aí com a pandemia, então a gente parou as atividades, estamos reforçando, voltando, tem que insistir. O espírita, acima de tudo, não só o espírita, o cristão, ele é insistente, né? Ele é persistente, disciplinado. E fazendo parte, né, desses trabalhos, todo ano no Setembro Amarelo, estamos no mês de setembro, né? Então no Setembro Amarelo a gente sempre organiza a turma para fazer esse encontro, para falar de uma problemática delicada. Cada vez mais a gente percebe essa situação. Nas estatísticas aí já demonstram que mais de 1 bilhão, e eu ainda acredito que isso está subestimado. Mas nós somos hoje no planeta 8 bilhões de habitantes, e aí já tem uma previsão de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum transtorno psiquiátrico. Dentre eles, a grande maioria da ansiedade, está todo mundo muito intenso, ansioso, né? Transtornos do humor, a depressão, um dos mais comuns, e outros mais graves. E aí dentro da depressão, quando ela fica mais grave mesmo, né, nas suas classificações, mais severa, arrastada, aí tem uma consequência muito ruim, perversa, e tem que ser falado, que é o suicídio, o autoextermínio. Então mais de 90%, entre 90% e 92% daquela alma, aquele nosso irmão reencarnado neste momento tão especial e precioso que o planeta está enfrentando, a gente tem que ver isso como pegar bastante firme nesse ticket, eu costumo dizer, nesse ingresso de estar reencarnado nessa fase. Olha que beleza! Se a gente souber usar bem, focar na nossa missão, no projeto de vida eterna que tem delimitado, descrito em cada espírito que está aqui reencarnado, e os desencarnados que também estão aqui, mas todos estão aí na mesma vibração deste planeta, nesse projeto de uma vida eterna que a gente vai sair andando e habitando outros mundos. Isso está dentro da doutrina espírita, né? Então a gente fala em vidas extraterrestres, que é o que? Fora do planeta Terra. Sim, olha o tamanho do universo, olha o tanto de morada que existe na casa do Pai. Então nessa questão de vida eterna, daqui 2.578.314 anos, eu estou chutando ele agora, a gente vai ter uma olhada para trás e lembrar que numa fase de passagem de provas e expiações para a questão da transição, um planeta de regeneração para um planeta em transição, a gente esteve reencarnado no planeta Terra. E melhor, colaborou de alguma maneira para que essa passagem tivesse acontecido de uma maneira mais pacificada possível. Olha que interessante. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão, apesar de a gente ter as missões individuais, mas essa questão da missão coletiva, e o espírita, ninguém está aqui à toa, numa sexta-feira, à noite, num centro espírita. Qual é a força, qual é o imã, qual é o magnetismo que atrai em vocês aqui, para estar aqui agora? É só parar para pensar, né? O que me motivou a vir aqui uma sexta agora? O que aconteceu durante o dia? Às vezes eu pensei em vir aqui no centro, de manhã cedo. E às vezes as coisas do dia vai acumulando, a gente vai fazer um monte de outras coisas e esquece um pouquinho, mas depois lembra e fala, está de tarde, agora mesmo vai ter o horário e eu vou lá. Alguns, aconteceu outras coisas, desviou, tudo bem, a gente está num desafio, um mundo de distrações, entre aspas, para tirar da gente das missões. Não estou dizendo que a missão, uma das pequenas missões do dia, a gente está aqui hoje. E aí alguns não chegou aqui. Algumas pessoas, algumas almas não chegaram. Outras chegaram.
estão sentados aqui. E o que a gente veio fazer aqui? A gente veio só esperar passar a palestra, depois tem o passe, pensa um pouco, e o que vai acontecer? É interessante isso, né? Qual é o grande desafio? Não é esse momento que aqui é rápido, né? De estar aqui. O desafio maior é quando eu saio do centro. Então a gente vem aqui só pegar pequenas amostras, estímulos, para depois a gente ficar indo em casa, checar a informação. Hoje a gente está passando por vários desafios. Um outro grande desafio é a crise de confiança nas informações. Então cheque todas as informações. Por quê? Porque a gente está sendo forçado, eu me incluo nisso e todo mundo, a gente está sendo forçado a repetir e ecoar, e às vezes de uma maneira até mais muito alta, com pouca paciência, verbalizando alto, gritando, elevando o tom de voz, não melhorando as argumentações, elevando o tom de voz para ser repetidor de narrativas. O que eu quero dizer? Às vezes a gente não pensa, respira, pacifica o pensamento para pacificar depois a palavra, a gente não pula a história narrativa e vai lá na fonte, né? Então a gente está repetindo histórias e narrativas que alguém contou para a gente, que contou para o outro, que contou para o outro. Então muitas vezes a gente só entra para repetir isso em um megafone gigante de algo que eu nem sei se isso é real ou não, se foi um fato concreto ou não. Que é onde que eu quero chegar? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser repetidor de narrativas e desconsiderar o fato. O fato é o fato, pronto, é aquilo que aconteceu. Só que às vezes o que aconteceu está todo mundo observando, cada um está interpretando de uma maneira, e aí tem as internets, né? E é lógico, isso tem que acontecer. Mas a internet e redes sociais é que cada um interpreta de uma maneira e vai maquiando e vai deformando mesmo a informação, o que aconteceu, para passar de acordo com o que quer vender naquela ideia. E aí, falar em vender é o tema da nossa conversa rápida daqui de hoje, de um livro que parece bem interessante, né? O livro de 1933, primeira publicação, 1933. Quem nasceu em 33 aqui? Olha, não tem ninguém, hein, de 33. Não é? E aí a gente pegou utilizar as melhores ferramentas que a gente tem hoje. Em 33 não tinha essa ferramenta muito boa que ajuda de uma maneira prática. E é isso amanhã lá também, no simpósio do Setembro Amarelo, né? E que a gente pensou na quarta edição, que vai ser amanhã. Vamos tentar mudar um pouco a história e falar do suicídio, da prevenção, mas vamos valorizar a vida, dar uma mudada de frequência. Então, sinal verde para a vida, valorização da vida, que é o tema, e aí a gente pega um tema mais focado do voluntariado, como o trabalho voluntariado, como trabalhar no bem, ação no bem, trabalhar na caridade mesmo, a essência do trabalho em benefício do próximo, como isso protege a nossa saúde mental, como isso nos faz ter muita força em desviar de caminhos perigosos, de tristeza, de menos-valia, a autoestima lá embaixo e pensar que é um peso nas suas comunidades, na sua família e querer se desligar dessa passagem. Por quê? Porque na realidade é só tomar um remédio, às vezes naquele momento pode ser um alívio imediato, mas super imediato, por um sofrimento grandioso, porque ninguém vem programado para morrer ou matar alguém, isso não é da lei. Então quando a pessoa ela comete o autoextermínio, na realidade ela vai contra um mecanismo muito forte de autoproteção, um mecanismo de defesa, de preservação da espécie. Quer um exemplo? Pode entrar aqui agora uma pessoa fazer um estouro, a gente está mais tranquilo aqui, se estourar, então a gente está andando no trânsito e aí anda meio errado, meio desligado, e toca uma buzina. O que a gente faz no primeiro reflexo? Sem pensar, esse é reflexo. Contrai a musculatura e sai correndo. Afasta do perigo. Tudo que acontece de um risco, que pode ser imediato a nossa vida, certo? Naquele limite, o risco de morrer, a gente afasta. Então, por que uma pessoa, de maneira deliberada, força, de uma maneira contrária ao seu livre-arbítrio,
Por quê? Porque aí está muito doente mentalmente, ele força essa pulsão de vida, as pulsões, isso aqui, ó, a gente está ancorado, reencarnado para cumprir missões. E ela vai contra toda essa força e vai lá e dá cabo à sua vida. E suicida. Que mecanismo é esse? É um mecanismo muitos estudiosos, né, falam, é muito complexo. Então, eu vou falar algumas coisas, não dá para simplificar isso, né? Mas é um mecanismo de quê? De que muitos estudiosos falam de um alívio imediato de um sofrimento extremo. Um sofrimento tão grande, um sofrimento espiritual, mental, tão grande que aquela pessoa, eu vou aliviar esse sofrimento. Ela não pensa, eu vou acabar com a minha vida. Engraçado, ela fala, então eu quero morrer, não, eu quero sair de onde eu estou. É sutil isso. Mas nessa saída, é tão interessante que já fizeram uma pesquisa com muitas pessoas que tentaram o autoextermínio e que às vezes não deu certo, isso às vezes acontece, né? As mulheres, na estatística, elas tentam, a que está deprimida, né? Elas tentam mais o autoextermínio do que o homem. Então a incidência de tentativas do público feminino é maior. Só que a eficácia do autoextermínio no público masculino é maior, porque o masculino é mais agressivo, inclusive para tirar a própria vida. Então ele utiliza armas mais letais. Então o homem, ele tira a própria vida com muito mais arma de fogo, e aí é muito mais complexo. A mulher às vezes tenta um corte no pulso, tomar remédio, que às vezes dá tempo de salvar. E aí dá tempo de dar o socorro, o auxílio, e aí 99,9%, é um tema meio pesado, né? Mas tem que falar o que está acontecendo. E aí tem uma sutileza. Amanhã o professor Dr. Humberto, ele vem da UFMG, ele é um psiquiatra, suicidologista, olha que interessante, especialista nisso. Ele vai falar dos estigmas que tem na comunicação, na mensagem de como falar do suicídio. A gente tem que também saber temperar. Não pode também repetir muito, é impressionante. Não pode pôr muito glamour nessa história, principalmente no adolescente. Não pode romantizar e pôr heróis que suicidaram, astros de rock, personalidades. E aí viu que tem algumas situações, como é feita a abordagem do Setembro Amarelo, aumenta sutilmente a incidência de suicídio. Aí a gente fala, meu Deus, a gente vem para falar e tentar melhorar e aumenta um pouco. Porque depois ela observa e fala, nossa, então é isso, eu acho que eu vou tirar a vida aqui, porque aí eu vou chamar o máximo de atenção. Ela comete o suicídio para entrar para a história. Tudo bem que ela comete o suicídio, sai da vida e traz para entrar para a história. E aí é muito difícil. Então tem que ter uma sobriedade, sabedoria para falar. Só que ao mesmo tempo tem que falar. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem informação, principalmente trabalhar a prevenção. Aquela pessoa que está numa carência muito extrema, naquele sofrimento muito grande, precisando se sentir acolhido de uma tal maneira, ele precisa ser enxergado, ele precisa ser visto, ele está sofrendo. Então ele pensa, então eu sou um peso mesmo na minha família, tudo que eu faço dá errado, e se eu não estiver aqui, eu acho que eu vou aliviar a jornada, isso acontece, vou aliviar a jornada dos meus pais, dos meus irmãos. E aí, nada melhor do que nesse período em que está todo mundo voltado, os olhares falando disso, eu vou tirar a minha vida, neste momento. Então isso às vezes acontece. Então tem que falar, mas também tem que ter muita sabedoria como falar. E isso vai ser abordado lá amanhã. É tão interessante nesse aspecto. E aí volta na questão do arrependimento. 99,9% das pessoas, porque 100% sabe Deus, né? 99% daquelas pessoas que tentaram o autoextermínio e sobreviveram, no atendimento vai fazer a minha pergunta para aquelas pessoas, quase todas se arrependeram exatamente depois, um minuto depois que cometeu o ato. Por quê? Porque é uma força que no fundo você rompe e fala, o que eu fiz? Por quê? Porque tem a hora certa de partir, a gente vem de um lugar que a casa é a parte espiritual e vai contar para ela. Então não se preocupe, pessoal, todo mundo aqui vai morrer, eu, o Zé, todo mundo. Quando for morrer, vai passar. Só que então todo mundo tem a hora. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cumprir as missões. Então por que a gente tem esse receio também? Os que têm essa força de preservação da espécie inata. A gente tem aquele receio, medo de morrer.
Na realidade não é um medo em si de morrer. Às vezes é um receio, o medo do evento morte, porque eu não sei como é que vai ser, se eu vou sentir muita dor ou não, ou do que tem depois, por isso que a gente vem aqui no centro, na sexta-feira, uma hora dessa, para às vezes escutar um pouco, depois reforçar essa construção dessa meio que narrativa. Fatos, porque alguns espíritos vêm e nos contam, mas para alguns outros que não estão na doutrina espírita, acreditam que isso é uma grande narrativa. Olha que interessante. E que é uma grande ficção científica, mas está tudo bem. Se é uma ficção que acalma meu coração, me consola e faz eu estimular e ser uma pessoa melhor antes de eu ir para aquele lugar, olha que beleza isso. Então essa é uma ficção muito boa, porque estimula a pessoa a já trabalhar e vencer as suas piores inclinações em vida. Isso é muito interessante, porque o Espiritismo, a doutrina espírita, pelo menos, ela me estimula muito, porque quando a gente vai entendendo um pouco dela, ela não te julga, ela não aponta o dedo, não aponta em nenhum momento, ela não aponta o dedo e não te cobra nada, não te cobra nada, vírgula, porém, espera tudo de você, porque ela põe os potenciais que tem o seu espírito, e ela põe você para se conversar, se autoconhecer, para entender o que você veio fazer aqui, porque ela põe essa questão do time. Então acho que aí é que a gente tem um pouco de receio. Não é do que vem depois, porque a gente trabalha no que vem depois, é todo um sistema bem organizado, com regras, cidades, colônias, enfim, tudo muito legal, certo? O evento morte, se for bem trabalhado, a gente esperar, tudo bem, eu tomo um remédio e não vou gritar e sofrer tanto, passei. Então o que me traz esse receio, esse certo medo? É do não cumprimento da missão, é o tempo, é quando eu observo e falo, está passando o tempo e eu estou voltando para a casa de verdade, para onde eu vim, mas quando eu venho eu puxo uma senha, escrevo um contrato reencarnatório falando que eu vou cumprir um monte de coisa, e eu estou cumprindo? Ou eu estou olhando algumas matérias e falo, isso aqui eu já sei muito, mas eu ainda vou cabular essa aula, não quero fazer isso. Por quê? Porque seria livre-arbítrio. Então, quando Deus dá um sopro de vida na gente, dá essa força em que mesmo a pessoa, tirando a própria vida, 1, 2, 3, 20, 30, 50 vezes, 1000 vezes, de maneira milenar, a vida não cessa, ela pode ir sendo contumaz nesse crime contra ela mesma, de tirar a própria vida, ela não vai tirar a vida. O arrependimento fica e depois ainda acompanha ela no plano espiritual. Ela vai só trabalhando, tem dificuldades, mas também tira esse peso do que elas falaram nos centros espíritas, que vai sofrer demais, que vai ficar vendo o ato, tudo bem, depende das situações, vai sentir o corpo se decompondo, níveis de sofrimentos que não dá nem para narrar. Muitos pais e mães que vêm e aí acompanhavam para tentar ter um trabalho nisso e ficar pensando, nossa, então meu filho, eu já tenho uma dor da perda do meu filho, já tenho a segunda dor de o que eu fiz de errado, por que eu não enxerguei os sinais que meu filho falou e ele acabou se suicidando. E agora ainda vou ter o terceiro nível de sofrimento, que às vezes eu vou numa casa espírita buscar um pouco do consolo e eu saio com mais sofrimento ainda, achando que meu filho está lá preso, as vestes mortais, sentindo um apodrecimento do corpo físico. Olha como é que a gente tem que ter cuidado no ato, cuidado quando passar as informações. A gente tem que virar a vibração e falar assim, esperança. Tudo se reverte. Tem salvação mesmo que ele quanto mais e passa milênios. A vida dele não cessa. Igual eu falei da brincadeira de estar aqui há quase 2 milhões de anos para frente, eu não sei qual planeta eu vou estar, onde eu vou estar, e vou olhar para trás e vou falar assim, mas há 2 milhões de anos atrás eu estive no planeta Terra na transição e ajudei, ótimo. Há 2 milhões a pessoa que suicidou pode estar já com uma rota de resgates espirituais e cumprimento de missões, às vezes melhor situação do que a gente aqui agora. Porque essas questões de usar bem o livre-arbítrio e saber tomar medidas e escolhas mais acertadas. Como eu vou saber? Oração, conexão, vibração, converse com o seu anjo de guarda.
Ele está aí com um nível espiritual um pouco acima, com um conhecimento também um pouco acima, e ele é nosso tutor. Ele está aí com uma grande missão, ajudar a gente a cumprir as nossas missões. E é uma grande missão dele, olha que bonito isso. Isso é fraternidade. Uma missão é eu ajudar o outro a cumprir a sua missão. Isso já faz parte da minha missão. O nosso Espírito Protetor está aí, quem conversa com ele? A gente falou com ele hoje, em algum momento do dia. Ou às vezes eu forcei, agora eu cheguei no centro para de repente só escutar isso aqui do que eu estou falando, porque a gente é só instrumento, né? Dos bons espíritos. E nessa pegada o resto tá bom, eu vou pegar o resto das informações e checar, mas aquilo que ele falou está ótimo. Vocês não precisam nem lembrar de mim. Lembrem de alguma informação que eu passei, se isso mexeu com vocês, quando vocês saírem daqui, entrar no carro e ficar reverberando, pensando em buscando uma nova rota, que seja pequena, mas uma nova rota para depois na outra semana voltar, e pronto, já foi feito o benefício de vocês estarem aqui hoje. O benefício não é o que eu venho, escutei aqui, eu escutei no meu passe e fui embora. O benefício real é o que eu faço entre uma reunião e outra, entre uma palestra e outra de um centro espírita, de que eu vou. Igual quando a pessoa vai na missa, a gente é muito na missa, né? Eu gosto sempre de repetir isso, né? Em algumas revelações anteriores, ou até nessa. Eu adoro a missa. Eu gosto muito da missa, eu fui batizado, fiz a primeira Eucaristia, e é ótimo. Ué, se todos, a grande maioria dos que escreveram, né? No Pentateuco Kardeciano e no Antigo Espírito Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá, foram grandes padres jesuítas, católicos, entendedores da doutrina católica que colaboravam para a doutrina espírita. Então, nós somos irmãos. Independente da discussão teológica, sobe o degrau da discussão teológica, sobe o degrau do que nos separa em teologia e olha no degrau no que une todos os cristãos. E não cristãos também. Une no amor ao próximo, na ajuda ao próximo, na bondade. Essa discussão é muito mais colaborativa e menos competitiva. Então, enfim, o que a gente faz entre uma missa e outra? Será que então vale a pena eu chegar e vou lá no meu domingo, vejo a missa, sinto bem, sinto aquela força, faço a Eucaristia, oro, comungo, vou e falo, estou bem, aí o ambiente é todo bom, aí eu vou embora, entro no carro, durante a semana entre uma missa e outra, o que eu estou fazendo? Então, será que eu realmente estou trabalhando a minha reforma íntima, né? Essa famosa reforma íntima que ela é construída pouquinho a pouquinho. A gente não tem que acordar e falar, meu anjo guarda, me dá a pauta espiritual do dia e a pauta material do dia, me dá as duas pautas. Do dia que seja. E deixa eu terminar meu dia. Amanhã eu peço uma análise para você, está tudo certo? Faça conversas rápidas. Nossa, ele não precisa estar do celular o tempo todo, não. É só uma questão de ligar o rádio, estação FM, meu anjo de guarda. Porque é sintonia. Então eu sintonizar antes de uma refeição que vocês fazem uma oração rápida, e em 30 segundos sintonizo. Alivia tanto, porque de repente a gente sai da sintonia braba do algoritmo, que desde o começo do dia a gente acorda, antigamente, né, no consultório, a gente fazia uma pesquisa para ver o grau de dependência à nicotina, e uma das questões que tinha um peso maior para saber a dependência é, quando você acorda, quanto tempo você leva para dar a primeira tragada? Por quê? Porque durante a noite, geralmente a pessoa, se bem que alguns ainda acordam de noite para fumar, mas enfim, depende do grau de dependência de nicotina. Aí a pessoa dorme, o nível sanguíneo de nicotina vai caindo. Então, quando ela acorda, ela está com o nível baixíssimo, então ela acorda tremendo, pilhada. Então, aquela pessoa que acorda, a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa, antes de abrir o olho, olhar para o sol e falar, obrigado, sol, estou vivo, né? Passei mais uma noite. Às vezes, antes de tudo, ela vai lá e acende um cigarro. É um alto nível de dependência à nicotina, com a dificuldade maior de abandonar o tabagismo, mas não precisa desistir. Tem jeito de abandonar, persistência. Hoje a gente pode fazer mais ou menos a mesma pergunta e olha que interessante, quando você acorda, quanto tempo você leva ou qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você acorda? Checar o celular? Porque também é uma dose rápida de dopamina.
Quando a pessoa traga rápido, sente um pouco de prazer. Isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já checa. E checa para quê? O que aquilo realmente modificou? Se eu demorar um pouco tempo ou não, contemplar, acordar e contemplar. Então, primeiro respirar, falar, estou bem, estou vivo, puxar a energia da natureza, fazer uma oração. Isso é bom, porque se faz oração, já muda a estação para você, às vezes, magneticamente pegar aquele celular e, de repente, te encaminhar para algoritmos de mais paz, de maiores crescimentos. Isso aí é muito importante, isso é muito sério. Começa, então, a fazer orações antes de começar a navegar. Porque em 3 cliques, nada que vem do alto, como tecnologia, vem para o mal. Nada vem para o mal, porque tudo vem de Deus. Então, o mal que não existe, o mal não é uma figura, não é uma entidade mal. O mal é só apagar a luz, o escuro não existe. Essa é Santo Agostinho, né? Um dos grandes doutores da Igreja Católica, né? Que escreve no Livro dos Espíritos, que escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? E que ele vai nesse seu pensamento, ele vai lá na filosofia, busca um pouco de Platão e mistura na doutrina católica lá no primeiro século, e aí ele tem esses conceitos. Eu acho que ele canaliza, né, informações do alto, e a gente usa até hoje. Olha quantos anos depois que ele olha e fala, gente, parece que eu descobri a chave. O mal e a escuridão não existem, é só a antítese do que existe. A luz está aqui. Se eu apago essa luz, fica tudo escuro. O escuro é só a ausência da luz. O que existe é a luz. O que existe é o bem. O bem é o caminho. Então o mal é criação e justificativa nossa para ter desviado e afastado do bem. Então o mal é quando eu me ausento do bem, eu me afasto do bem, eu estou em maldade. Então o mal, olha que legal, o mal é todo o bem que eu quero fazer para mim, primeiro, ou só para mim. E justifico isso falando que eu estou, às vezes, perturbado, sediado, e cada religião vai falar uma coisa. Olha que interessante isso. Então o mal é só afastar do caminho, da lei. E quando eu afasto, eu sofro. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, volta na história do celular. É uma ferramenta que vem para ajudar demais, principalmente nessa transição do progresso. Vem para ajudar no progresso das relações, facilitar tudo. Só que é como todo instrumento, o que eu faço dele, com a intenção que eu tenho, é que vai causar a destruição ou a construção, benefícios ou malefícios. É como se eu tivesse um machado na mão. Um machado é um instrumento que materializou no plano das ideias. O machado é o machado. Eu posso pegar esse machado aqui agora, olhar para você e falar, rapaz, eu nunca gostei de você, olha só. Eu justifico, então é a minha intenção, eu nunca gostei de você, agora é a chance que eu tenho, eu estou com o machado, mas o machado eu peguei para quê? Para fazer coisas, trabalhar ou um bisturi, né? Porque o machado hoje, né? Vamos pegar um bisturi hoje, o bisturi eu pego e eu posso passar inteiro em você, te cortar tudo aqui agora, te matar. Mas o próprio bisturi, o mesmo bisturi, tira tumores, salva vidas. Então com a mesma ferramenta, eu promovo vidas ou eu tiro vidas. Com o celular, eu promovo vidas ou eu tiro vidas. Com 3 cliques, eu posso ver o que tem de pior ainda do primitivismo, dos instintos ainda animalescos do Homo sapiens. Mas com os mesmos 3 cliques, eu posso entrar e ver ONGs, essa que eu conheci pela internet, que eu conheci hoje tem 10 anos, maravilha, que eu vou todo ano com um grupo aqui, e eu, minha esposa, para trabalhar na África, em projetos de crianças que hoje dão 670 mil refeições por mês. E a gente vem e fala, mas é muito, mas para a África, o tamanho que é aquele sofrimento lá, quando você sente, é nada, mas ao mesmo tempo, quem salvou a vida, na humanidade salva a humanidade inteira. E aí a gente vai lá para ver aquilo tudo e ver que cada vez que a gente vai e volta, eu vejo que a gente salva pouco a África. Então eu não vou para salvar a África, eu vou para a África me salvar.
É um mecanismo inverso, porque aí você volta com uma outra visão, uma outra realidade. E aí é um movimento que é bom demais aqui, está no centro espírita, mas eu sinto que às vezes é um movimento de abrir as portas, derrubar as paredes dos templos, derruba as casas e abre para fazer aquele mecanismo de uma fraternidade e uma caridade mais intensa. Não é difícil, porque tem gente junto para fazer, tem que ter disciplina, esse programa, mas vai lá e faz. E aí derruba as fronteiras, derruba todas as paredes de discussão, inclusive religiosa. Vai andando e fala: bem, você é ateu, vem. Você está querendo fazer o bem, vem. Você tem ateis, a sua pele mais machucada, ferida, branco, amarelo, vermelho, você é negro ou preto, vem. Sua orientação sexual, você é um afetivo, não vou discutir se isso é certo ou errado, vem. Você quer fazer o bem, vem. Você é de esquerda, de direita, do centro médio, vem. Olha que interessante, vai derrubando todas as discussões em que, voltando a dizer, quando a gente acorda, cutuca já no celular, e o algoritmo já viu o que você já andou para trás, o que você já aumentou, e já vai te pondo numa bolha do que ele quer determinar para você. Então, faça esse exercício. Amanhã, acorde, faça uma oração e fala assim: meu anjo de guarda, me ajude a escolher não ser escolhido durante o dia. Porque hoje é uma guerra sutil, entre aspas, que não é uma guerra espiritual. Quiser dizer que existe essa guerra espiritual, guerra entre o bem e o mal, isso também já é uma outra coisa, que é criação lógica da nossa cabeça. A gente adora ficções, mitos, filmes, também que essas séries, essas coisas dá muito ibope, né? Mas a criação dessa guerra entre o bem e o mal está dentro da nossa cabeça. O que existe mesmo é só o conflito e uma antítese entre o conhecimento e a ignorância. Conheça as coisas, com o coração aberto, você sai das fileiras da ignorância, não no sentido pejorativo, é do ignorar algo. A ignorância é eu te ignoro, eu não quero te escutar, eu não quero o que você tem para falar. Não, porque eu já vi que você já tem algumas opções e posições políticas, então eu não quero nem saber o que você tem para me falar. O que eu perco, olha só o complexo que é o conjunto humano, tem milhares de outras características que não só a posição política, tem tanta outra coisa para trocar e aprender um com o outro, e aí a gente está delimitando por uma escolha e delegando, e ceifando, olha que interessante, e pondo o quê? Saindo, e a gente fica preso na nossa bolha, achando que estamos totalmente dono das nossas decisões, mas aí é a sutileza do quê? De todo mundo querendo tirar o nosso livre-arbítrio. E que isso, na minha concepção, é tão sagrado quanto o sopro de vida. A vida é força, é Deus. Deus deu a nossa vida, isso é muito sagrado. Mas no segundo momento, quando Deus deu a vida e falou: eu estou junto com você por toda a eternidade. Mas para evitar também a gente ficar nessa dependência do Pai, né? Porque a gente é criancinha, então gatinhando, tem que aprender. Então a gente tem que também ser um pouco autônomo, mesmo lembrando do papai que vai te proteger. Mas para isso, o que Deus faz? Isso é bem coisa de pai mesmo, um pai amoroso. Ele joga um salzinho do quê? Do livre-arbítrio. Quando ele cria a gente, dá a vida e dá o poder das nossas decisões e vai, mas tome cuidado com as escolhas, mas o livre-arbítrio é seu e isso é sagrado, ele tira um pouco a nossa dependência por ele, isso é fantástico. Por quê? Porque aí a gente vai caminhando e pensando, trabalhando um jeito melhor de aprender um com o outro. Por quê? Porque olha nas escalas espirituais evolutivas, tanto que a gente aprende um com o outro. E nesse aprendizado a gente já viu que pessoas que já passaram com o bisturi já te furou, sabe, Zé? Outro vai me ensinar que o bisturi eu não preciso mais furar ele, porque senão vai chegar um momento em que se eu furo ele, aí causa e efeito, aí ele volta nervoso, falando: agora eu vou furar ele também. Tudo bem, aí a gente fica nesse loop de um cobrando do outro, não sei quantos milênios, degenera. Você percebeu que depois de 1000, 2000 anos, eu matando ele, eu me matando, já diminuiu isso? Perde a noção de quem tem a razão. Aí a gente está só preso numa energia de um ficar destruindo e brigando com o outro, guerreando com o outro. Então, atenção,
Vamos sair fora dessa toda essa energia de quem é melhor, quem é pior, de guerra, disso, de não tem que separar. Esse aqui, não, esse aqui, eu acho que agora esse não merece o céu. Esse está condenado eternamente. Que coisa é essa, né? Que poder que a gente tem de julgar isso se todo mundo é filho de Deus? Todo mundo foi criado por Deus, todos somos irmãos. Então, se todo mundo veio e foi criado por Deus, Deus cria tudo, inclusive os elementos materiais para o bem. A gente só ajuda na cocriação, na construção, junto com Ele. E os espíritos, que às vezes se desviam em várias outras situações, é essa casa aqui. Olha essa casa aqui. Olha o nome dessa casa aqui. Centro Espírita Joana d'Arc. Esse nome é muito forte, né? Centro Espírita Joana d'Arc. Dentro da construção da ideia, alguns falam em narrativas, né, espírita, mas aí a gente segue também um padrão de uma vida correta, de passar mensagens e canalizar mensagens do alto. Chico Xavier, um exemplo de referência de informações que trabalhou de uma maneira desinteressada, né? Então ele não fazia mediunidade fazendo trocas com mediunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é muito sutil isso também dentro do centro. Tudo bem, são seres humanos, mas é por que alguns fazem troca com mediunidade? Porque também a gente vem correndo atrás de centro para trocar, vamos ser honestos. Quanto que a gente corre atrás de um centro espírita? Primeiro, quando acabou a pandemia, eu rodando aí pelo centro, eu vi que centros que sempre ficaram mais cheios, mais rápido, mais cheio, eram centros que às vezes, além do estudo, dos trabalhos padrões do centro, tinha sempre o atendimento. E aí tinha consulta direta com o espírito. Tanto que a gente gosta de contato com o espírito, mas tudo bem. E aí tem trabalhos espirituais de cura, ótimo. Mas então percebeu então que a gente vai atrás, entra num centro, não é para olhar e falar assim, eu estou aqui, minha vida está até boa, muito bem, eu passo por dificuldades, porque é um momento de prosperidade, mas está tudo certinho. Eu estou aqui só para ver como que eu posso amplificar e trabalhar mais ainda, porque eu quero focar mais no meu propósito e cumprir a minha missão. Viu, mentor? Eu não tenho nenhuma queixa, não tenho nada para te pedir. Eu quero aqui só para pedir orientação de como eu posso trabalhar mais no voluntariado e ajudar o próximo. Eu acho que o mentor, quando vê esse espírito, ele vai cair para trás. Ele vai olhar e fala, o que é isso? Mas é por quê? Porque a grande maioria, eu me incluo nisso, a gente vai quando está com uma situação de dificuldade, está passando por uma situação, às vezes uma doença, às vezes uma situação difícil no relacionamento, em família, com o casal, com os filhos, ou situação financeira mais difícil, enfim, problemas materiais, ótimo, aí a gente vem e me ajuda, espírito, ótimo, faz o tratamento, tratou, fez aquilo, resolveu um pouco, melhorou a situação, o mentor, ele sempre vai olhar e vai falar assim, entendeu que isso também tudo passa, todas as tempestades passam, então às vezes você veio e vem estimulado, às vezes essa situação de muita dificuldade veio só para estimular você vir conhecer mais desse aspecto, porque tem um potencial muito maior de você mudar a sua vida, a sua rota espiritual, a sua jornada para continuar essa evolução. Só que aí muitas vezes a gente volta e cai no mesmo ciclo. E aí às vezes se não deu certo, por quê? Porque eu quero uma coisa mais imediata na troca, né? E às vezes quando eu saio daqui do centro, eu não mudo muito a minha frequência, mantenho os mesmos padrões, né? Então não dá. Se eu continuar e só projetar, não, mas aquela casa é muito boa. Não, agora aquela não está tão boa. Me falaram que ela é boa, mas agora eu vou atrás do outro, porque agora falou que em tal cidade o espírito é mais forte. E o mentor lá, o cara resolveu minha vida. E aí a gente começa, fica nesse ciclo, e de repente a gente passa 10, 15 anos, conhece todos os centros espíritas do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, já conversou com todos os alemães da Primeira e Segunda Guerra Mundial, já fez tudo com o espírito, e engraçado, e a gente é sempre repetindo o processo. E nem o mentor também vai olhar, pegar na sua mão e fazer por você, né? Que a lei, né? Lei universal, não dá. Então o professor ensina, ele não faz a prova. Não dá, na hora da prova a gente é que tem que ir lá fazer. Então todo mentor, às vezes, vai olhar e falar assim, percebeu que na realidade isso aqui é só uma entrada para você amplificar e abrir a sua vida e tentar enxergar. Só que aí
a gente passa por todas essas dificuldades, inclusive do mundo material. O mundo material, ele deixa a gente um pouco mais meio que obnubilado, né? Enxergando meio que uma fumaça. Então, uma das grandes missões, um dos grandes objetivos, eu acho, das reencarnações é uma coisa até simples, é fazer a gente enxergar melhor. É a gente ter aquela visão além do alcance. É trabalhar alma para alma. Então é tirar o bisturi, eu não vou mais te furar, tá, Zé? Eu tirei. Só que melhor do que eu não querer te furar com o bisturi, é eu ver o que você está precisando e usar do meu bisturi para te ajudar, mas além do que te ajudar no corpo físico, eu conversar com ele e treinar e falar de alma para alma. Eu não fitar ele rapidamente, a roupa que ele está, a cor da pele dele, se ele tem tatuagem ou não, se ele tem piercing ou não. É sutil isso, né? De qual país que ele vem ou não, se ele é migrante ou não, da República Dominicana ou não, do Haiti ou não, se ele é africano ou não, se ele veste a camisa vermelha ou não, se ele é comunista ou não, enfim, se ele fala disso ou daquilo, se ele é espírita, macumbeiro ou não, se ele é evangélico, meio, né, daqueles que passou esse, olha só, eu já no meu mecanismo, né, de construção, ou não, da construção da família, do carro que ele parou ali na porta ou não. Olha que interessante, o tanto de barreiras, de fronteiras que a gente já constrói rapidamente, a gente conversar com o outro. É tentar ir trabalhando isso, tira essas fronteiras e fala de alma para alma. Acho que essa é uma grande lição, e a doutrina espírita, ela sutilmente ela vai estimulando isso da gente. Para quê? Para a gente ir eterizando cada vez mais o nosso corpo físico com a força da espiritualização do espírito. Engraçado isso, né? Espiritualizar o espírito, mas o espírito é espírito? Não, é elevar moralmente. Potencializar com forças morais do corpo, o espírito, para ele se utilizar mais ainda o corpo espiritual e se utilizar na matéria. Esse é o grande mecanismo e uma das grandes forças evolutivas. Para que isso? Porque a gente vai eterizando o elemento material. Você percebeu que a gente já está treinando praticamente para isso? O que é a história da nuvem? Tudo está na nuvem, que nuvem é essa, né? Não, são grandes servidores hoje no mundo, mas a gente faz uma conexão. Olha que fantástico. E é tudo magnetismo, né? Conexões entre satélites, a gente conversa um com o outro aqui falando aqui, tem gente que entra na internet, está vendo lá no Japão, que seja. Olha que beleza isso, olha só. Que a gente vai trabalhando mais para o lado do mundo das ondas. É a outra dimensão. Certo? E aí a gente tira muito, hoje quase não tem mais nada na nossa mesa de trabalho, né? Por quê? Porque vai tirando do disco grande, vira o vinil, vira o CD, antes era o LCD, vira o CD, DVD, pendrive, que pendrive hoje é stream, e compartilha, e que dá, potencializa muito mais, e a gente gasta um pouco menos. Olha que interessante. E aí, compartilha também a experiência desses grandes espíritos. Volta a história do espírito aqui, Joana Dark. Que centro que tem esse nome maravilhoso. Um espírita dentro da narrativa do doutrina espírita, Chico Xavier, um médium bastante conhecido, muito conhecido dentro da doutrina espírita, e muito além da doutrina espírita, que trabalhou desinteressadamente. Tem uma carga moral, porque aí, no mundo espiritual, esse nosso lado está bem descrito e a gente vai vendo a qualidade das hierarquias. Existe hierarquia, e a hierarquia lá é pelo quanto que ele entrega para o outro. É uma hierarquia da autoridade que se faz pelo trabalho, mas o trabalho de ação do bem ao próximo, trabalho fraterno, trabalho caritativo. Olha que interessante, dentro da hierarquia, e esse tem mais energia. Então ele tem que ser melhor reconhecido. Por quê? Porque quando ele sente em ser melhor reconhecido, ele não faz questão também de ter esse reconhecimento, porque ele está humilde. Ele está com humildade honesta. E ele entrega. Muito do Chico ele fazia isso, apesar de que quem andava muito com ele sabia que às vezes quando era para ser duro e fazer correção, fazia correção naquela suavidade, mas corrigia. Porque esse mundo a gente ainda precisa corrigir rotas, senão a gente sai e bate o carro e percebemos, né? Mas enfim, Humberto de Campos, um outro espírito que comunicava com ele, num livro que chama Boa Nova, que se a gente for ver um grande, vamos dizer assim, apócrifo que eles falam, né? Que são os livros não canônicos dentro da teologia católica, um grande apócrifo espírita é o Boa Nova.
Ele conta o desenrolar de várias coisas que aconteceram no Evangelho que não estão escritas na Bíblia. Igual o The Chosen aí, pessoal. Esse The Chosen também é fantástico. Quem quiser, é dica de ver, está no stream, mas é aberto hoje. Tem na Netflix? Tem. Mas o The Chosen, que é a novela contada do Evangelho, tem a liberdade poética do autor lá, e eu vi o diretor falando que ele teve uma inspiração. E que no final ele tentou montar essa história, só que quantas vezes já se falou da vida de Jesus? Então, no início da ideia que ele tinha, ninguém queria comprar a ideia dele, né? Porque mais um é caro. Aí ele falou assim, mas eu preciso, eu estou sentindo um chamado. E ele foi atrás e fez um crowdfunding, que é o quê? É vaquinha de internet. E alguns foi ajudando, e ele foi fazendo, e o negócio foi ganhando uma tal proporção, que aí depois que ganhou todo esse sucesso, os grandes canais quiseram comprar e falou assim, ótimo, é bom que vem financiamento, eu continuo melhorando e vou fazendo, só que isso é para todos. Aí ele tem um aplicativo, viu, pessoal? Vocês podem baixar e podem ver todos os episódios sem precisar pagar assinatura de nenhum stream. Porque ele sente, ele recebe mensagens de gente do mundo inteiro que viu e sentiu bem. É algo com um tratamento espiritual, vai muito mais além do que a mensagem. E lá tem um pulo a mais. E ele fala, não estou preocupado com todos os outros religiosos que às vezes brigam comigo. É uma entrevista que ele deu, briga comigo porque aí eu tenho licença poética para pôr um pouquinho a mais do streaming. Ou um pouquinho a mais do que está no Evangelho. É o Boa Nova, um pouquinho a mais está no Evangelho. E ele conta uma história de Judas, que vai trair o Jesus, sentiu que ele ia fazer aquela coisa, todo mundo sabe, né? Ficou desorientado, e aí vai lá e suicida. E aí Jesus, Maria Dolores, no outro livro, que vai lá, e Jesus, antes de aparecer para Maria Madalena e materializar, foi lá e fica 3 dias pertinho de Judas, vibrando, perdão das ofensas. Você me traiu, mas você tem uma missão. Então ele lá, se estava em vale dos suicidas ou não, mas o Espírito foi lá, recebeu a força magnética do Cristo, e ele vem, reencarna e fala, vou continuar a missão. Ele reencarna quem? Joana d'Arc. É esse Espírito. Então você parar para perceber que o nome desse centro espírita aqui é de um Espírito suicida, e que hoje está em luz, e que volta, e fala em luz, em Deus, numa mediunidade, é traído também, sente a traição, fala, está tudo certo, volta queimado na Inquisição, e está tudo certo. Você está falando aí com os capetas, estou em nome do Cristo, nega não, então tá bom, então vai morre, tudo, a vida não acaba, eu já morri lá atrás, né? Diz que eu enforquei, mas parece que ele pulou de um abismo naquela época lá do Cristo. E estou firme, e continua ajudando nas esferas espirituais, olha que beleza, e continua focado. Imagina o tanto que ele também não deve ter ajudado vários espíritos suicidas, junto com Maria, que trabalha, né? Então, esses espíritos não estão abandonados na esfera do mestre. E depois ainda vem espírito, vem e ajuda Leon Denis a continuar a sua missão dentro do Espiritismo, é um dos mentores de Leon Denis, e o Leon Denis escreve uma história fantástica de Joana d'Arc. Olha como é que as coisas se misturam, tanto que é bonito isso, né? E isso a gente vê principalmente na letra espírita, que vai explicando todas essas partes. Porque numa sexta-feira eu falando assim, vai dando sono, até eu vou ficando meio com sono, né? Mas o sono é bom, diz que o sono às vezes é bom porque é questão de energia. No fim de uma semana inteira de trabalho, e a gente brincando com esse algoritmo, mandando a gente comprar as coisas, mandando a gente xingar o outro, ficar nervoso com o cunhado, falar mal do patrão, fofocar no cafezinho do colega de trabalho, é uma loucura, fazendo tudo que é antidoutrinário, tudo para levar a gente para um umbral, o algoritmo para levar a gente para um umbral, é a energia que a gente gasta, com certeza. Mas, o mais importante, chegou qualquer historinha para levar a gente para o umbral, autonomia do pensamento, respira, só respira e fala, peraí, é eu quero isso aqui realmente? Não, porque se for eu, tudo bem, é só ser honesto, não, é eu mesmo, eu não gosto daquilo, desculpa aí meu espírito protetor que está lá, meu Deus do céu, tá bom, não gosto, mas eu vou tentar melhorar um pouco, mas sou eu, mas pelo menos a gente tem que ter autonomia, ter noção, sou eu que estou fazendo, porque a gente está sendo levado a fazer.
Tanto é que muitas vezes a gente faz e depois arrepende tanto. A gente, tem tanto arrependimento nesse modo impulsivo da gente se relacionar hoje no mundo digital, que as próprias energias de empatia são estudos que demonstram, né? A energia de se colocar no lugar do outro e sentir junto, que é a empatia, a compaixão, enfim, ela está diminuindo um pouco, então ela está sendo um pouco deturpada. Por quê? Porque a gente não tem mais aquele toque, o abraço. É muito mais fácil, não tem um olhar no olhar e falar assim, eu não gosto de você, vem, obrigado, não. É fácil eu estar dentro de casa, num ambiente todo protegido, e eu destilo todo o meu fel e hatear você, eu te arrebento aí, no meio de redes sociais. Só que isso a gente não sabe o impacto profundo que pode fazer numa outra pessoa, que às vezes está sensível. Ou às vezes ela está com alguns problemas e aí ela vai reverberando aquilo. Olha só, percebeu o tanto que a gente pode alimentar um rastro de pólvora, de destruição. Então, atenção que a gente faz. Então, é só pensar de maneira de milissegundos. Pense rápido. Respire antes de tomar a decisão. Isso tem acontecido tanto que até os aplicativos têm feito o apagar, né? Porque antes você mandava, meu Deus, agora você manda o manda errado, apaga. Enfim, o mais importante é pacificar o pensamento, que aí a gente pacifica o jeito de falar e pacifica a ação. Mesmo o outro vindo te agredir. O outro te agrediu, respira também, ressignifica, sinta o golpe. Agora fala, sente, absorve, sente o golpe. Faz a transmutação, não é fácil, e volta com mais sabedoria, mais paciência. Evite a briga, evite ter a necessidade de gastar energia para ter a razão em todas as situações, porque tem situações que já estão consolidadas. Tem discussões em que ninguém vai sair com a razão, pelo contrário, vai sair só todo mundo meio que machucado. Isso já está estabelecido. Então, numa semana dessa, chega aqui numa sexta, a gente chega aqui bem cansado mesmo. Então, às vezes, sentir essa energia e às vezes até conectar é tratamento, né? Todas as casas espíritas são meio que transformador para carregar nossas celulares internas, as baterias do nosso celular. Aí a gente sai um pouco mais cheio, o tempo já foi embora, né? Mas a gente sai um pouco mais cheio. Para quê? O que eu vou fazer? Pense nisso, pessoal. O que eu vou fazer entre uma reunião espírita e outra? O que eu estou fazendo? E é tão interessante isso que às vezes no automático a gente nem percebe. Você vai perceber só quando está perto da outra vez que a gente vai voltar aqui, mas está tudo certo. Mas começa a fazer porque o cérebro é inteligente, vai treinando, igual a musculação, vai treinando esses momentos meditativos de maneira retrospectiva, principalmente no fim do dia. Senta no fim do dia e faz um lance rápido durante o dia. Olha para trás e fala, o que eu fiz quando eu acordei? Tá, briguei lá no celular e fiz, mas beleza, isso aqui posso melhorar. O que eu tomei no café da manhã? O que eu fiz no café? Eu já falei coisa boa, eu já falei que o dia vai ser bom, eu já peguei o meu café e já reclamei, falei, nossa, o trânsito, isso, aquilo, o dinheiro. Porque senão a gente fica puxando essa nuvem, essa fumacinha. E aí a energia espiritual não tem jeito, a gente não aguenta viver nessa pressão todos os dias. Então é rápido fluidificar a água quando a gente vem no centro, isso acontece, mas a gente pode pedir isso em casa, em todo momento. As energias estão aí. Então, quando tem um momento aí de um aperto no coração, vai lá, olha, façam isso. Você está lá pondo a água do filtro, ou pondo a água da geladeira, aquele momento lá da água, âncora, faz isso, ancora naquele momento e fala, água, que essa água tem um remédio para me acalmar, ou para eu trabalhar mais com esperança, com otimismo, para ter mais força, eu vou vencer isso, me dê mais coragem, enfim, me dê mais percepção, disciplina, minha autoestima sobe, ou então que me dê mais entendimento, sabedoria para ajudar o próximo. Olha só o que aconteceu, no momento de pôr a água, não foi a água que te ajudou, é você, ela só foi um instrumento para você lembrar de fazer uma oração rápida, e naquela oração rápida, com certeza, já caiu alguns remedinhos naquela aguinha. Então, a oração entra como um remédio para o corpo espiritual. Tome ela de 8 em 8 horas, às vezes de 6 em 6 horas, antes das principais refeições. Como a gente toma um medicamento para o corpo físico, faça isso, que vai ajudar bastante para a nossa saúde do espírito.
Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.